a pensar que precisávamos ter uma metodologia que fosse simples, que fosse eficaz e que fosse barata. E essa é a minha primeira imagem clínica quando a gente teve a percepção de tentar moldar uma membrana de colágeno utilizando a fibrina autóloga no transcirúrgico. E o uso dessa fotografia, que foi feita por algum dos meus filhos, eu não me lembro exatamente o momento, conseguiu pegar essa gota de fibrina, né, sendo adicionada à membrana de colágeno, e de uma maneira assim, magistral, a fotografia mostra o momento da hidrofilia com que essa membrana absorve todo esse material biológico que está sendo colocado. E isso, então, instigou a gente a continuar com as reflexões e as buscas clínicas. Porém, algumas barreiras precisariam ser superadas nesse momento. Nós somos clínicos, eu sou clínico, não sou um pesquisador de bancada, então a gente pensa a partir do que vive. Então, eu precisava selecionar um método de obtenção da fibrina que tivesse uma viabilidade dentro desses três conceitos, simples, eficaz e barato. Eu precisava eleger uma membrana de colágeno para o meu uso clínico que conseguisse abordar todas essas características da regeneração clássica preconizada pelo Dahlen e tantos outros profissionais. E eu precisava padronizar um método de aplicação clínica para reunir tudo isso dentro de um modus operandi. E aqui, assim, a gente começa no primeiro desafio, que foi escolher um método de obtenção da fibrina, que eu pudesse padronizar isso. E não é uma tarefa muito fácil, porque vocês veem no quadradinho ao lado, esse esmilinguidozinho, não sei bem se é esmilinguido, essa carinha, com uma interrogaçãozinha na cabeça, coçando, porque esse alfabeto de letrinhas que caracteriza os concentrados sanguíneos autólogos é uma grande dificuldade de entendimento metodológico, porque são vários métodos para se obter o mesmo produto. Isso gera uma confusão enorme na cabeça do clínico. Então, eu comecei a ler diversos artigos a respeito da classificação dos agregados plaquetários, das suas características metodológicas, dos princípios de obtenção, de força G, de raio de centrífugo, enfim, uma série de parâmetros que são um pouco cansativos para o clínico no dia a dia. Até que eu consigo encontrar esse artigo do professor Durham, do Las e do professor Thomas, que está na tela, que ele resume de maneira magistral toda a classificação dos concentrados plaquetários. E aí eu passei a ter uma referência para utilizar nas minhas reflexões, bastante confiável, até pela relação de proximidade que a Bahia tem com o professor Thomas Albrecht. Em 2017, ainda no mesmo ano, eu tenho a felicidade de ir a Brasília e fazer o curso de credenciamento do professor Leonel por Fibre System. E uma vez que eu comecei a comparar e fazer o pareamento clínico, metodológico, de todos os outros métodos que eu já vinha estudando desde o tempo do Max, porque a gente, só para relembrar, começou a trabalhar com agregados plaquetários por volta de 1998, quando eu estava na especialização ainda, junto com o professor Rogério. Então, nós trabalhamos com o plasma rico em plaqueta naquela época. De lá para cá, a gente tem tido uma certa vivência com esse assunto, em relação ao julgamento de métodos, de técnicas, de protocolos. E quando eu tive, junto com o Rafa Daguiar, que está nessa tela aí, em 2017, em Brasília, para conhecer o protocolo Fibre, a partir do trabalho do professor Leonel, eu fiquei extremamente impactado por conhecer um pesquisador de uma grandiosidade laboratorial absurda, uma pessoa de um caráter humano espetacular, inspirador, e recriando uma linguagem simples, eficaz e barata, e reproduzível, com ampla base científica e metodológica. Isso me encantou profundamente. E o protocolo Fibre é um protocolo de fruto exclusivamente brasileiro, onde você pode ver aí na tela 3 padrões, basicamente: a fibrina em fase líquida, 150G, 5 minutos, a fibrina leucoplaquetária autóloga, 200G, 10 minutos, e o protocolo Doble, 200G por 10 minutos. Com esses 3 modelos metodológicos, você consegue reproduzir praticamente todas as possibilidades terapêuticas que a fibrina oferece hoje,
de forma simples, eficaz e barata. Então, eu passei a adotar o protocolo Fibre como sendo o meu protocolo de adoção clínica. Nenhuma queixa, nenhum questionamento crítico a qualquer outro protocolo ou qualquer outra linha de obtenção da fibrina autóloga. Essa é uma opção clínica do professor Robson, mas respeito todas as outras, independente de qualquer discussão métrica ou mesmo tecnológica a respeito do protocolo A ou B. Esse é o protocolo que eu adotei, que tenho utilizado. E o segundo desafio a ser era escolher uma membrana de colágeno. Eu já tinha um método e agora eu precisava de uma membrana de colágeno. Aqui eu trouxe um artigo de revisão para vocês, que é da Periodontology de 2001, onde a gente vê uma série de membranas sendo testadas. E o que elas têm em comum, se vocês observarem na coluna do lado esquerdo, é exatamente um ponto importante, que é o tempo de reabsorção. E esse tempo de degradação e de reabsorção das membranas de colágeno varia em torno de 4 a 8 semanas, exceto para a BioGuide, ou aqui nesse estudo para a Biomed Extend, que tem um tempo um pouco maior. Mas a grande maioria das membranas, elas são colágeno tipo 1, elas têm uma origem bovina e elas disponibilizam-se para a reabsorção entre 4 a 8 semanas. Então, eu precisava desses parâmetros para utilizar e achar um produto viável a nível Brasil. E onde foi, então, que eu consegui esse produto? Né? Eu vim encontrar esse produto, né, na Critéria, no material disponível pela Critéria. E a Critéria disponibiliza, dentre os seus produtos clínicos, hoje, a Lumina Coat Double Time. Eu já utilizava a Lumina simples, mas eu não tinha tido os resultados que eu ainda achava encorajadores. Porém, essa Lumina Coat Double Time, ela é um colágeno bovino não reticulado de dupla camada. Ela tem uma alta capacidade hidrofílica, ela é isenta de produtos químicos residuais. É uma excelente fonte sedente de colágeno tipo 1, né? Tem uma espessura bastante interessante, 2 milímetros, né? Ela tem uma dimensão também bastante generosa para o dia a dia do trabalho, na maioria dos nossos defeitos, e uma reabsorção superior a 8 semanas. Então, ela se encaixa dentro daqueles parâmetros dos artigos anteriores que eu mostrei para vocês e de vários outros artigos, inclusive do Dahlen. E tem um custo bastante acessível e feito também por uma empresa que atualmente tem me impressionado muito, não só pelo seu perfil empresarial, como pelo seu perfil científico, que é a Critéria. Então, eu elegi a membrana Lumina Coat Double Time como sendo a minha para uso clínico nos meus processos regenerativos. E já que eu tenho uma membrana com essas características todas, você poderia me perguntar, então por que adicionar fibrina a um produto que já é hidrofílico, que tem uma maleabilidade, que tem essas características como fonte sedente de colágeno, por que adicionar uma fibrina? As pessoas poderiam me responder no primeiro momento, por causa das plaquetas, óbvio. Sim, tudo bem. Mas a gente não tem só as plaquetas, né? Nós temos muito mais num agregado plaquetário autólogo do que as plaquetas. As plaquetas são apenas um dos elementos presentes que fornecem os tão basalados fatores de crescimento. Essa é uma história longa que a gente poderia conversar mais de 8 horas sobre isso. Mas aí na tela vocês têm diversos elementos novos que estão presentes no plasma, que estão presentes no soro, e alguns deles de extrema importância para o manuseio de uma membrana de colágeno, onde você pode ver, por exemplo, a presença da fibronectina e da vibronectina, glicoproteínas adesivas do plasma, que conferem imediatamente uma adesividade natural à membrana de colágeno. Essa é uma das características talvez mais significativas para qualquer clínico que trabalhe com regeneração óssea guiada. E você ter a possibilidade de moldar uma membrana de colágeno em questão de segundos, que ela ganhe adesividade ao leito, é de uma performance clínica assustadora. De uma performance clínica que te deixa satisfeito ao final do procedimento por ganhar, às vezes, 30 minutos no procedimento. Então, além de todas essas características biológicas que nós poderíamos aqui discutir, né, nós pensamos com esse procedimento em uma padronização.
da metodologia de uso. E é algo extremamente simples, eficaz e barato. Basta que você adicione o IPRF ou o plasma pobre em plaqueta, depender da sua escolha, a membrana Lumina Double Time, como vocês estão vendo aí, em um intervalo de 15 a 30 minutos antes do seu uso clínico, e deixa ela dentro desse blister, que é um blister estéreo, acondiciona e aguarda que haja o período de polimerização do fibrinogênio, aguarda que haja a retração do coágulo, e você pode manuseá-la para uso na sua cirurgia, inclusive com um aumento da área extensiva da própria membrana, porque o blister é um pouco maior do que a própria membrana e a fibrina molda o blister de uma maneira imediata. Então, essa característica da configuração de apresentação da membrana, do seu invólucro, se encaixou perfeitamente naquilo que eu precisava para o uso clínico. Então, é essa a padronização que nós passamos a utilizar. E, então, aqui algumas razões para vocês pensarem a respeito. Quando você adiciona, existe uma similaridade biológica entre a membrana de colágeno da Lumina Double Time com a fibrina, com o IPRF que vocês veem aí no meio. E ao lado direito, você vê uma eletromiografia, uma foto de microscopia eletrônica de varredura, que me foi cedida pelo professor Leonel Vieira, que é da tese de doutoramento dele, onde você pode observar fibrilas colágenas entremeadas com a malha de fibrina, em perfeita sintonia. Ou seja, não é apenas uma observação clínica, mas uma observação microscópica de que existe uma similaridade, que existe uma afinidade e que existe uma compatibilidade da fibrina com a Lumina Double Time. Ou seja, isso é um marco bastante interessante para suportar a conduta clínica. Isso, então, me incentiva um pouco mais a pensar a respeito. E quando você entende que na fibrina você tem plasma, você tem células, você tem plaquetas, e você tem essa linha intermediária aí onde você vê as plaquetas em menos de 1%, que é a linha que separa a parte vermelha da parte amarela nesse tubinho, essa linha de interconexão é chamada de pellet leucoplaquetário ou linha de buff coat, onde você encontra a maior celularidade presente nesse produto. E ao lado você tem mais uma microscopia eletrônica de varredura dos trabalhos de pesquisa do professor Leonel, onde você vê um amontoado de células, de plaquetas, de leucócitos viáveis, né, nessa amostra que ele teve a oportunidade de trabalhar. Então, você também adiciona celularidade à própria membrana de colágeno que você está adicionando ao leito. Da mesma forma que a gente consegue ver na metodologia de aplicação de forma simples e direta, né? Quem está fazendo isso aqui, eu acho que é o Rafael, nesse vídeo, e ele vai adicionar ao blister, né, a própria membrana de colágeno. E observe a hidrofilia imediata que esse produto apresenta para aceitar o plasma, para aceitar a fibrina. Então, você tem algumas opções clínicas muito simples. Você pode até fazer o PRF clássico, num tubo de tampa vermelha, e colher só o PPP. E isso você vai ter uma hidratação espetacular, já vai dar para você alguma adesividade. Ou você pode querer um resultado de melhor qualidade, e você adicionar o IPRF, como está sendo adicionado, fechar o slot, aguardar de 15 a 20 minutos, ir para o seu procedimento, e quando você voltar para remover esse slot, você vai ter uma área de membrana totalmente incorporada à fibrina na fase líquida, só que já polimerizada. Então, essa é uma outra característica importante. Deixa eu voltar aqui, que eu tive um pequeno probleminha que passou rápido aqui. Vou só voltar esse slide aqui. Aqui. Só um instantinho aí, Léo, deixa eu só visitar. Ok. Vamos voltar aqui, que eu preciso voltar. Não, deixa eu voltar aqui nesse slide aqui. Isso. Ok, deixa ele aí para rodar.
Pronto. Não vai não, que ele vai passar direto. Peraí. Então, observe aqui, esse vídeo, em que a gente observa a adesividade da membrana depois de incorporada a fibrina a um instrumental. Ela simplesmente cola no instrumental. Se você vê que a membrana ela cola em um instrumental clínico avital, imagine o que isso faz em um leito cirúrgico. Imagine o que isso pode fazer de imediato no seu tecido mole. Então, essa adesividade que é conferida à membrana pelas glicoproteínas do plasma traz uma peculiaridade clínica simplesmente fantástica, que é extremamente válida para qualquer clínico. Eu costumo dizer que se essa característica, se essa propriedade fosse a única, eu já estaria satisfeito, pois eu tenho uma capacidade de manusear esse material como eu nunca tinha antes. E a explicação, por analogia disso, é exatamente a presença da vitronectina e da vitronegtina, que é incorporada pelo plasma. Evoluindo um pouco nesse raciocínio, né, a gente já está quase terminando, para dar tempo da gente conversar um pouco, eu tenho essa questão da adesividade e a questão da elasticidade. Então, observe que eu tenho uma membrana do lado direito, lúmina doble, sem qualquer aditivo de soro, sem qualquer aditivo de sangue, e eu tenho ela do outro lado esquerdo, já depois de hidratada, inclusive com o tempo além do tempo recomendado para a incorporação do leito, porque a gente estava fazendo um teste de bancada. E ela mantém as suas características acima de 1 hora. E talvez isso seja justificado justamente porque a retração do coágulo, ela, num exame pré-laboratorial chamado análise pré-clínica da retração do coágulo, a gente diz que ela se completa após 1 hora. Então, você tem um tempo estendido de propriedade quando você incorpora o plasma à membrana de colágeno. E aqui eu vou partilhar com vocês um caso clínico bastante complexo, com uma